Hoje, vamos ver como que se faz estruturas de decisão. Então, qual é a ideia? Nós vamos fazer um código que, de acordo com uma condição, ele decide. Isso chama decisão. Ele decide se vai para um lado ou para o outro. Só que antes de vermos sobre a estrutura de decisão, vamos ver sobre o tipo lógico. Então, vocês lembram do tipo? A gente não tinha visto ainda o que o tipo lógico permite que a gente faça. Então, o tipo lógico, ele permite que você tenha dois valores. Você tem o valor verdadeiro e o valor falso. Então, ele só permite que escreva esses dois valores e você não coloca entre aspas, é assim mesmo, você escreve a palavra verdadeiro e a palavra falso. Se fosse criar uma variável do tipo lógico, nós escreveríamos assim, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. Então, imagina isso dentro de um programa, você colocaria assim, lógico, o nome da variável, v recebe. Que valor ela vai receber? Eu posso colocar verdadeiro ou falso? Eu vou colocar falso. Então eu coloco aqui, falso. Tudo minúsculo, tá? Então, esse é o tipo lógico. Ele permite que você tenha valores verdadeiro ou falso. Além de permitir que você tenha esses valores verdadeiro ou falso dessa forma, né, onde você usa numa variável, você pode fazer operações que, de acordo com o resultado delas, dá verdadeiro ou falso. Que operações são essas? Então, nós temos os operadores maior, menor, igual, diferente, maior ou igual e menor ou igual. Cada um desses operadores, ele permite fazer uma comparação diferente e que o resultado deles vai ser verdadeiro ou falso. Como é que funciona? Bom, imagina que você tenha num código uma expressão e ela tem assim, 5 é maior que 4. Que valor que isso vai produzir? Que valor que vai produzir? Isso aqui vai produzir verdadeiro. Por quê? Porque realmente 5 é maior que 4. Então, a ideia desses operadores é assim, você analisa ele, então esse daqui é o maior, certo? Então, eu vou perguntar assim, 5 é maior que 4? Sim ou não? Sim, verdadeiro. Então, isso daqui produz verdadeiro. Certo? Tá. E se eu colocasse, por exemplo, menos 1 é menor do que 2. Isso produz o quê? Isso produz verdadeiro, porque menos 1 é menor do que 2. Certo? Tá, mas e se eu colocar aqui, por exemplo, 3 é igual a 4. Que valor que isso produz? Bom, vamos lá. 3 é igual a 4? Não, não é igual. Certo? Então, vai dar falso. E da mesma forma você vai ter aqui, quando os números forem diferentes, você tem aqui o diferente, então, por exemplo, 2 é diferente de 2? Não. 2 é diferente de 3? Sim. Aí o maior ou igual e o menor ou igual, ele é a junção desses com esses aqui. Então, o maior ou igual, ele vai dar verdadeiro se o número for maior ou se o número for igual. Então, qual a diferença do maior igual, né, para o igual e para o maior? Vamos lá. O igual só vai dar verdadeiro quando os números forem iguais. E o maior só vai dar verdadeiro quando os números, esse aqui, for maior que aquele. O maior ou igual dá verdadeiro onde qualquer um desses aqui dá verdadeiro. Então, por exemplo, 5 é maior que 4, verdadeiro. 5 é maior ou igual a 4, também é verdadeiro. Certo? Então, onde o igual ou o maior é verdadeiro, o maior ou igual dá verdadeiro também. Por isso que é chamado ou, né? Ele junta as duas opções. Menor é a mesma coisa. Onde o menor é verdadeiro?
ou onde o igual é verdadeiro, o menor igual também dá verdadeiro. Essa é a ideia, ele está unindo as duas numa só. Certo, agora que nós vimos aqui os operadores, como é que a gente faz um código que realmente toma uma decisão? Como é que a gente faz um código que permite você escolher uma opção ou a outra? Bom, nós vamos usar aqui a estrutura C. Então, o C funciona da seguinte forma. Você tem C, aí nós abrimos parênteses. Então, abre parênteses. Aqui nós colocamos uma condição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma dessas aqui, ó. -1 é menor do que 2. Certo? Então, você coloca uma condição. Então, uma comparação que dê verdadeiro ou falso. E fecha com parênteses. Aí, abre chaves. Fecha chaves. Se não. Abre chaves. Fecha chaves. Então, essa é a estrutura básica do C, senão. Você tem C, dentro dos parênteses, você tem uma condição. O que é uma condição? É algo que dá verdadeiro ou falso. Como esse operador de comparação ele dá verdadeiro, então ele pode, entendeu? É o tipo lógico. O importante é que essa condição aqui dê um valor lógico. Eu poderia colocar aquela variável aqui. Poderia, se a variável for do tipo lógico, eu posso pôr uma variável aqui, direto. Eu podia escrever aqui se verdadeiro? Podia, entendeu? Então, você pode colocar qualquer coisa que dá um resultado lógico aqui dentro. Como os operadores de comparação, o resultado da conta deles é um valor lógico, você coloca eles aqui e vai funcionar. De acordo com o resultado desse operador aqui, aí vai decidir se vai executar a primeira parte ou a segunda parte do se senão. Então, caso o -1 menor que 2, no caso aqui ele dá verdadeiro, né? Então, nesse exato caso aqui, por dar verdadeiro, ele vai executar o que está aqui e vai pular a segunda parte. Ele não vai executar o que está aqui, porque aqui dá verdadeiro, então ele só executa essa parte. E assim, a condição, ela decide onde que vai ser executado. Se aqui der verdadeiro, executa essa parte. Mas se desse falso, se você colocasse, por exemplo, 3 igual a 4 aqui e der falso. Se isso aqui der falso, ele vai executar só o senão. A parte do verdadeiro ele não executa. Então, basicamente, a condição permite você escolher que parte do código executar. Mas como assim parte do código? Ó, presta atenção nas chaves. Então, aqui abriu chaves e fechou chaves. Desde onde abriu as chaves até onde fechou, você pode colocar instruções aqui. Da mesma forma que quando você tem a estrutura do programa lá, a função início, você tem, né, função, início, daí abre chave, fecha chaves, e dentro você tem que colocar o código. Mesma coisa aqui, só que aqui é o C. Agora vamos pegar um outro exemplo, onde que já usa o C num exemplo mais interessante e a gente vai explicar devagarzinho. Então olha aqui, aqui tem um código, vamos entender esse código. Então aqui, ó, ele está fazendo assim, ó. Aqui cria uma variável, essa variável recebe -1, e daí ele faz aqui a condição. Se A é menor do que 0. No caso, -1 é menor que 0, isso dá verdadeiro, certo? Por isso aqui dá verdadeiro, ele vai executar só essa parte do código e não vai executar essa daqui. O que faz o quê? Faz com que escreva na tela negativo. E acabou o programa. Veja a execução. Agora, se trocássemos esse A igual a -1 por um outro valor, por exemplo, se colocasse aqui 5, então isso aqui daria falso, e então executaria só outra parte e escreveria positivo. Olha a execução que acontece. Então, esse código aqui, ele está decidindo que parte executar de acordo com a condição. Então, a condição do C decide, ela escolhe que parte executar do código. Então, essa é a ideia do C, senão. Você tem uma condição, essa condição ela pode ser feita com os operadores de comparação, e ela vai dar verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, a primeira parte do C é executada. Se der falso, a segunda parte do C é executada. A parte do C não aqui. E presta muita atenção aqui nas chaves. Então,
A estrutura, a sintaxe é assim, ó, você tem C, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, depois que fechou a chave você tem o senão. Aí abre chaves e fecha chaves. Dentro dessas chaves vai os códigos. Presta muita atenção nas chaves, as chaves são muito importantes. Toda chave que abre tem que fechar. Então, por exemplo, nesse programa aqui, você tem a chave do programa que fecha lá embaixo, a chave da função início que fecha aqui, a chave do C que fecha aqui e essa outra chave que fecha aqui. Tá vendo que toda chave ela abre e fecha? Então, cuide disso, para que teu código seja bem organizadinho, né? Sempre use esse tab entre as chaves e o código que vai dentro, e assim você vai deixar teu código organizado e não vai se perder no que está acontecendo aqui. Nunca esqueça de seguir essa sintaxe. Se você esquecer uma chave dessas, pode dar problemas que você não vai nem entender o que está acontecendo. Então, presta bastante atenção e não tem nenhuma dificuldade aqui, pessoal. É basicamente uma estrutura que permite você fazer um teste, e se esse teste der verdadeiro, ele executa uma parte. Se o teste der falso, ele executa outra parte do código. Então, a aula de hoje é isso mesmo. Eu queria só trazer para vocês como é que funciona o C. Em outras ocasiões estaremos fazendo mais exercícios, né, e experimentando mais coisas.